Queridos, olha só, eu quero falar que nós temos um Deus de aliança, sobre essa palavra que eu quero falar hoje. E aliança é uma coisa muito interessante, porque aliança é totalmente diferente de contrato. Isso é uma coisa que eu tenho clara. Porque contrato, você vê se a pessoa está cumprindo aquilo que ela prometeu cumprir. Se ela não estiver cumprindo, você rompe aquilo e você não tem mais necessidade de cumprir. Contrato é aquela coisa, ó, eu vou fazer isso, 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 se você fizer isso, isso, isso. Ou seja, a partir do momento que alguém quebra um contrato, você está livre para executar a pessoa e para se livrar das suas obrigações. Já uma aliança é diferente. Por isso que a Bíblia diz que Deus é um Deus de aliança, que por mais que eu e você sejamos infiéis, ou seja, Ele espera coisa de nós, mas por mais que eu e você sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel, porque Ele tem uma aliança. É como um casamento. Eu nem sempre sou o marido que eu acho que a Gabi mereceria que eu fosse. Mas isso não dá o direito a ela, por causa de uma aliança, de me tratar de uma maneira errada. O meu irmão, muitas vezes, como diz o próprio Cristo Jesus, e é isso que ele vem propor, essa nova aliança, quando alguém te dá um tapa na cara, naturalmente você pega a faca e enfia no pescoço dele. Não. Você vira a outra face. Se alguém te pede a túnica, você dá também a capa. Se alguém pede para que você caminhe uma milha a mais, você caminha mais uma milha com aquela pessoa. Ou seja, me mostra que o Evangelho é um Evangelho de aliança, o qual eu não vou retribuir a pessoa com bem, independentemente se ela está me fazendo bem ou se ela está me fazendo mal. É porque eu trabalho debaixo de aliança. E o cristão é assim e Deus é assim. E uma coisa que tem prejudicado muitos de nós é não entendermos isso. A gente não entende que Deus trabalha debaixo de aliança. E isso, em relação, se eu for aplicar em relação à amizade, viver com a lei dente por dente, olho por olho, às vezes me beneficia e às vezes me prejudica. Agora, se eu for aplicar dente por dente, olho por olho em relação a Deus, sempre vai me prejudicar, porque Ele nunca falha comigo. É eu que falo com Ele. Então, o que você tem que entender é o seguinte, que é possível você ter um relacionamento com alguém em que você vive lembrando dos erros e dos pecados dela? Isso é impossível. A pessoa falhou comigo, aí passa um pouquinho e eu lembro do que ela fez de errado. Passa mais um pouquinho e eu lembro de volta do passado. Então, a cada pouco eu fico lembrando do mal que aquela pessoa fez. É impossível o relacionamento ter continuidade se eu não esquecer aquilo que aconteceu de errado. Então, eu vou além. Deus, além de saber o que você fez, Ele sabe o que você pensa. Tem muitas pessoas que você se afastou da tua vida porque você sabe o que ela fez, ou o que ela falou. Mas tem tantas outras pessoas que você ainda não se afastou e talvez nunca vai se afastar porque você não sabe o que elas pensam ao teu respeito. Porque se um dia você souber o que ela pensa ao teu respeito, também vai ficar longe dela. E talvez você nunca vai saber. Agora, vocês percebem que Deus, Ele sabe o que tu pensa também. Então, meu amigo, se Ele está contigo, é porque Ele te ama. Não tem lógica, Ele tem um compromisso com você. E é sobre isso que eu quero falar e fazer hoje. Eu falava essa semana com um cara, e é por isso que veio na minha mente isso, em que ele no mundo dos negócios, capitalista, natural, normal, eu não sou contra, sou a favor, e estou no meio ainda. E um cara falou para ele, o fulano ali, ele me fornece um serviço e tal, mas eu vou fechar contigo, daí a gente joga ele fora e você vem trabalhar comigo. Só que tinha um problema. Esse rapaz que estava recebendo a proposta, o fulano que o outro estava falando, era amigo dele. Aí ele pensou assim, ouviu, saiu dali e falou, se fosse uma questão contratual eu chutava, mas o cara é meu amigo, o cara é meu melhor amigo, tem uma aliança, tem alguma coisa superior ao mero contrato aqui, eu vou ter que falar com o meu amigo. E ele foi para o amigo dele, falou com ele, fecharam uma parceria para resolver aquela situação. E eu falei, cara, isso aí é aliança. O contrato, você podia romper ele agora e fazer o que você quiser. Agora, a aliança te faz... Tem coisas que as pessoas me falam acerca de outra pessoa, em que eu falo, olha, gente, você falou para a pessoa errada. Porque essa pessoa que você está falando para mim, eu tenho uma aliança com ela. Então, comigo isso aí não vai rolar. Isso aí, dessa forma, não tem como. E isso, querido, é o que Deus tem comigo e com você. Aliança. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero que você abra aí a Bíblia, mas pode abrir aqui no telão, em Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Eu quero que você entenda por que eu estou te falando isso hoje, né? Olha só, olha o que Deus está dizendo.
porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus não vai lembrar mais dos seus pecados, é o que ele está prometendo aqui. Versículo 13. Chamando nova essa aliança, ela tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Olha o que está acontecendo aqui. O escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem foi, eu deduzo que foi Paulo, mas isso aí não é o mérito da questão aqui agora. Ele está dizendo o seguinte, que existe uma nova aliança, ou seja, um novo regimento de eu lidar com Deus. No Velho Testamento, era a minha performance, era aquilo que eu era capaz de fazer, eram os meus sacrifícios que me conduziam à justiça. E agora, através de Cristo Jesus, o que Ele fez na cruz, tetelestai, está consumado, Ele me colocou num patamar diferente, em que Ele chama de nova aliança, que torna velha o que passou, foi. E nessa nova aliança, no versículo 12, que ele vai voltar ali, Deus está dizendo, porque eu vou perdoar a tua maldade e eu não vou lembrar dos teus pecados. Eu vou andar com você, como eu sei o que você pensa, como eu sei o que você fala, como eu sei o que você trama na tua cabeça, como eu sei o que você pensa dos teus próximos, eu vou perdoar a tua maldade, do teu pecado eu não vou lembrar. A partir do momento que eu aceito o que Deus está falando, se eu ficar pensando que Deus está me julgando o tempo inteiro, meu irmão, eu estou tornando Deus mentiroso em relação àquilo que Ele está dizendo. Ele está dizendo que Ele vai andar contigo e não vai ficar te lembrando de pecado. Deus está falando assim, eu estou andando com você e não vou ficar te condenando. Uau, coisa maravilhosa. Por que eu estou falando isso? Porque eu e você, querido, muitas vezes entramos num solo chamado culpa. E dali, meu querido, já viu aquela pessoa? Eu lembro que, quando criança, eu mentia para o meu pai em algum assunto, e depois, para eu conseguir manter aquela mentira, eu tinha que... Uma vez eu subi a escada, cheio de barro no pé. Assim, sujei toda a escada de barro. E criança, coloquei o tênis na... Inteligência zero, né? Coloquei o tênis na lavanderia, né? Inteligente. Aí, nisso, eu peguei, limpei rapidão a escada, mas daquele jeito horrível, né? E meu pai falou assim, uai, quem que pisou com barro aqui? Eu falei, não sei. Não tenho nem ideia quem que pisou com barro aqui. Mas quem que pisou com barro aqui? Ele falou, eu não sei. E a culpa brotando, né? Daí ele foi pro quarto, quando ele foi pro quarto, eu deitei no meu quarto, Eu, Jesus amado, meu sapato. Corri lá e ficava lá me culpando. Ele escutou esfregado o sapato e foi lá e ver. E aí tem a história, né? Foi lá, me deu um abraço, comprou um sorvete e me deu um presente, né? Já imagino o que aconteceu. Então, assim, o que é o dilema aqui que eu estou falando para vocês? Quando a gente entra num solo de culpa, a gente fica sustentando aquele tipo de gesto, aquele tipo de atitude que fica matando a gente. Gera em mim e em você aflição, gera angústia, doença autoimune. Tá? Você sempre estabelece verdades na sua cabeça que elas vão acontecer. Deus criou o mundo falando. Ele disse, haja luz. O que você fala rege a tua vida. E o que você pensa rege a tua história. Se você viver uma vida de culpa, tu está esperando a próxima desgraça na tua vida porque você pensa que você merece. Quando as coisas não estão indo bem, você fala assim, não, eu mereço que não vá bem, porque, veja, eu fiz aquilo outro, e eu mereço. Você anda carregado de culpa, quando, na verdade, nem Deus, ao andar contigo, está fazendo menção daquilo. Qual é o teu direito de fazer isso? Quando o cristão ele anda debaixo de culpa, ele rejeita as palavras de Deus ao seu respeito e ignora o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário por ele. Eu não estou fazendo uma apologia, uma pregação aqui do que, não, vou fazer o que eu quiser e eu não tenho culpa. Não, não é isso. Eu quero que você se conduza ao arrependimento. E você veja que o fato de Deus te perdoar é um motivo que te enche de gratidão para viver uma vida de santidade. Não tem problema nenhum com isso. Agora, você tem que abolir a culpa da tua vida, porque a culpa ela te afasta de Deus. Gente, um cachorro, um bicho. Quantos tem pet aqui? Levanta a mão. Quando ele faz xixi onde não deve, e ele foi treinado, e você chega em casa e se aproxima do pet, do cachorro que for, você vê que ele está estranho, ele já está meio fugindo, está meio sem vergonha, de cabeça baixa, tudo, porque é isso que a culpa faz. E você não vai perdoar, não vai resolver, não vai corrigir, mas você vai ter proximidade com aquilo.
E é isso que nós temos em relação a Deus. A culpa tem nos afastado. É por isso que depois do sacrifício de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz que nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o seu Filho. Não é culpa, não é potestade, não é principado, não é pecado. Nada mais me afasta de Cristo, porque eu sou limpo perpetuamente nesse sacrifício de Cristo Jesus. A culpa foi jogada nele. Deus abandonou o seu Filho e ele disse: Pai, por que me abandonaste? Porque o pecado da humanidade de ontem, hoje e sempre recairia sobre seu Filho naquele momento, um sacrifício que tem validade perpétua, aqui agora, para mim e para você. Ou seja, nós não podemos viver debaixo de culpa, não é porque eu não mereço, não tem a ver com isso, tem a ver com o sacrifício de Cristo, que ainda é válido na tua vida, e que te destrói, se você viver debaixo disso. E aquilo que você alimenta, você vai crescer dentro de você e você vai viver uma vida alimentando e frustrando aquele negócio o tempo todo, sempre voltar. Eu acho incrível que esses dias, faz pouco tempo atrás, 2 jovens saíram e bateu o carro. Um pegou escondido o carro, né? E aí um guri falou o seguinte: pelo amor de Deus, eu não posso ligar para meu pai, 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 não tem como. E o outro falou assim: cara, eu vou ligar para o meu. Eu sei que é o único cara que vai vir aqui, vai me dar uma dura, mas vai me amar, vai me abraçar e vai resolver o problema para mim, vai me ajudar a resolver esse problema. Eu sei que eu vou ter minhas consequências, mas eu sei que é um cara que eu posso contar. E assim é Deus conosco. Eu não sei que imagem às vezes você tem de pai, de correção de vida, mas Deus não é isso. Você tem que entender quem teu Deus é. Sabe, gente, tem um texto que eu li hoje pela manhã que mexeu muito comigo, está em Salmos, capítulo 103, de 10 a 14. Salmos 103, do 10 ao 14. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é de miserável e córdia de coração. É quando no meu coração há lugar para o miserável. Olha o que diz. Acerca de Deus, o salmista está dizendo: não nos trata conforme os nossos pecados. O que é isso? Isso é um pai. Isso é um pai. Não nos trata conforme os nossos pecados. Ele nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Esse é Deus. Pois como os céus se elevam, são mais altos do que a terra, o céu e a terra estão muito distantes, assim é grande o seu amor para com aqueles que o temem. E como o Oriente, a China, está longe do Brasil, aqui do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, não dá para ver. Como um pai tem compaixão de seus filhos, você tem. Assim o Senhor tem compaixão do que o teme. Pois ele sabe do que somos formados, sabe da debilidade, e lembra-se de que somos pó. Ele sabe que você é fraco, ele sabe que você não consegue, ele sabe que você não é perfeito. É por isso, querido, que ele te ama de maneira incondicional. E nós temos que entender quem Deus é, porque isso faz toda a diferença e eu quero que você entenda isso de maneira simples. A Bíblia conta a história de um jovem que pegou a herança do seu pai e falou: pai, eu quero pegar a minha parte da herança, mesmo em vida, porque a herança se distribui quando o pai morre. Ele falou assim: pai, eu não concordo com a maneira com que você lidar com a vida, me dê a herança agora. Não foi o pai que propôs, foi o filho que propôs. Me dá aí, que eu não vou nem ficar perto de você. Eu vou trilhar o meu caminho porque eu tenho as minhas verdades, eu tenho os meus conceitos, eu tenho a minha ideia e eu sei o que é melhor para mim. Pegou a minha parte e vazou. Quando ele foi embora, a Bíblia diz que ele gastou com tudo que não prestava. E se enfiou em coisas horríveis, amizades erradas e tudo que você imaginar. Esse jovem, ele chegou ao ponto de não ter mais dinheiro, não ter a quem recorrer, que ele foi tratar porcos. E o alimento dele, ao tratar porcos, era quando o porco acabava de jantar, ele podia comer. Ou seja, esse jovem que tinha o pai que tinha, muito recurso, ele só pôde comer o dia que o porco parava de comer. E o que sobrava dos porcos ele comia. Essa é a história de Lucas 15. Quando ele está lá comendo com os porcos, ele lembra. Poxa, se eu estivesse na casa do meu pai, o menor dos servos deles tem uma vida muito melhor do que essa aqui. O menor dos servos. Sabe o que é interessante? Esse rapaz lembrou de um pai, que é o nosso Deus. Sabe o que é incrível disso?
Ele lembrou que lá ele ia ter guarida. Ele lembrou que esse pai é bom. Ele não lembrou que se ele voltasse, o pai ia jogar na cara dele que ele é um traste, que não presta e que não ia ter um lugar para ele. Ele não lembrou que, meu Deus, meu pai sempre foi um cara muito agressivo, muito, né, louco. Tal. Não. Ele falou assim, eu sei que tem um pai que é muito bom e que eu quero que ele me receba. Ele lembrou do pai que tem. E isso é o meu problema e o teu problema. Muitas vezes nós estamos focados no lamaçal e a gente não lembra de um pai que tem. Um pai que não age comigo e com você debaixo de contrato. Ele age comigo e com você debaixo de aliança. E aliança, quando eu fiz os votos para minha esposa Gabriela, eu não disse, se você fizer tudo certinho, eu cumpro esses votos. Não, a aliança, eu cumpro os meus votos, independentemente se você cumprir os teus. Isso é aliança. Sabe, gente, isso é tão interessante que a Bíblia diz que esse guri, pensando em quem o pai era, que é uma coisa que eu e você esquecemos, ele volta, e quando ele volta, o pai está sentado de longe, esse cara está há dias sem tomar banho. Eu não sei se você já abraçou alguém que está há dias sem tomar banho. Eu já abracei. Não é legal. Não é... Se é teu filho, tu até entende, se é um estranho, você não... é complicado. Estou te afirmando isso. Ai, preconceituoso. Não, vai abraçar alguém que está 4, 5 dias sem banho, para você ver se é gostoso. Aí tá. E de longe esse rapaz, há dias sem banho, tinha comido com os porcos, fedendo, podre. O pai vem correndo em sua direção e o abraça e dá um beijo. E sabe o que me chama a atenção? Esse filho está todo errado, de acordo com aquilo que ele merecia. Mas em Lucas 15, versículo 22, a Bíblia diz que o pai coloca um... Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um... Porque o nosso vínculo com Deus não é contrato. Nosso vínculo com Deus é aliança. É o pai dizendo, eu não te trato conforme o que você merece. Eu sei que você é o meu filho, independentemente das circunstâncias, eu te amo e sempre na minha casa você vai ter guarida. Sempre na minha casa você estará seguro. Sabe, gente, nós temos um Deus que a gente tem que entender quem ele é. Davi, ele sai do pasto e todo mundo, aqueles guerreiros, quando viam Golias, que estava 40 dias afrontando, todo mundo conhece a história de Davi e Golias, aquele gigante estava 40 dias afrontando o povo, o exército ali ao redor estava dizendo, quem é que vai matar esse cara? Esse cara é muito forte, esse cara já venceu fulano, Beltrano, esse cara é muito forte. Quando Davi chega... Ele não foca no como. Diga a pessoa do teu lado, o como não importa. Fala para ela, o que importa é o quem. Quando todo mundo estava ali perguntando, como é que nós vamos matar gigante? Davi chega e fala assim, quem é esse incircunciso que está afrontando o meu Deus vivo? Quem é? O Deus de Israel. Quem é? Ele não pergunta como é que eu vou fazer isso. Ele sabe quem é o Deus dele. Esse é o nosso problema. Nós estamos muito focados no como das coisas, na dificuldade das coisas, e nós esquecemos quem é o nosso Pai, nós esquecemos quem é o nosso Deus, e que de fato a situação pode ser muito complexa. Mas se nós sabemos quem é por nós, eu quero dizer que não importa o como e é quem é que vai ser contra nós. Porque Deus já é conosco. Sabe, gente, nós temos um Deus que temos que entender como Ele é. Sabe, tem coisas que você fala, vou falar para o fulano, porque eu sei que o fulano vai me entender, eu sei que o fulano vai me ouvir. Já tem outras coisas que se diz, eu não posso falar isso aqui para o fulano, senão ele vai bater na mesa, vai fazer um escândalo, vai ficar maluco. Eu vou dizer que você tem um pai que conhece o teu coração, que não faz menção das tuas iniquidades, está disposto a te perdoar. Quando perguntaram para ele acerca do perdão, e aí, o que a gente faz? Assim, perdoa todo dia 70 vezes 7, ou seja, perdão perpétuo o dia inteiro. Esse é o meu Deus e o teu Deus. O meu Deus e o teu Deus, que poderia jogar a pedra na adúltera, a lei dizia que ela tinha o direito de morrer, deveria morrer. Ele fala assim, quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ele está propondo um novo relacionamento, que é debaixo da bondade dele. E segundo Romanos capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que a bondade de Deus te conduz a uma mudança de vida. A bondade de Deus te constrange a mudar. Eu não consigo demonstrar ódio por quem só me dá tapa na cara de amor. Eu não consigo demonstrar arrogância, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência
da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus está levando você para o arrependimento. Deus está conduzindo você, te dando o que você não merece, dando a saúde que você não imaginou, dando as bênçãos que você não imaginou, guardando a tua vida, preparando as coisas do teu lado, te blindando e levando você, sabe, não é de carroça, não, ele leva você debaixo de bondade. Tanta coisa já aconteceu, como diz a canção, nem era para você estar aqui, Deus te levou debaixo de bondade, de amor, abençoou você talvez aqui com uma família maravilhosa, com pessoas especiais, te conduziu a este lugar, e Deus te levando com bondade. Como é que eu não vou me arrepender? Como é que eu não vou amar esse Deus? Eu podia estar em qualquer outra circunstância, minha família vivendo qualquer outra história, e eu estou aqui, debaixo da bondade de Deus, me conduzindo ao arrependimento, escutando uma palavra de quem é o meu Pai. Sabe, gente, há um texto na palavra que me chama muita atenção, está em Isaías 42:3, que diz que Deus não joga fora, Ele não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio que fumega, com fidelidade fará justiça. Olha só, Ele está dizendo, para você entender, quantos sabem o que é um canavial? Canavial onde tem? Cana, muito bem, nota 10 para vocês. Canavial onde tem cana. Nos canaviais, na beira dos canaviais, tinha cana. A cana cai na estrada. E aí, por isso que há versões que diz que é a cana trilhada, no meio da trilha, em que o povo passava no meio da trilha e pisoteava. Aquela cana, passava carroça, o que você imaginava. E aquela cana rachada que cai no meio da trilha, que já está rachada, porque um monte de gente passa em cima, ela não dá lucro para o senhor do canavial. Ou seja, ele tira aquilo, ele limpa e taca fogo. E Deus está dizendo, a cana trilhada, que você acha que não tem lucro, que não tem proveito, eu não jogo ela fora. Para mim ela tem valor. Para mim ela é especial. Sabe o pavio que fumega? Lá na época não tinha lâmpada, era com fogo que você enxergava as coisas. E o pavio fumegante, você não conseguia acender ele de volta. Deus está dizendo, vocês jogam fora o pavio que fumega. Eu não. O do que Deus está dizendo para mim e para você, se um dia você já brilhou, e hoje você está apagado, eu quero dizer que para você para mim tem valor. Se um dia você estava brilhando, e você agora está apagado, para mim você é especial, para mim você tem valor. Esse é o Deus que eu e você temos. Sabe, gente, nós temos que começar a usufruir da bondade de Deus. Jó chegou num ponto em que ele brilhava. Depois estava fumegando. E Deus não o rejeitou. Passando dificuldade, coçando as feridas com um caco de vidro, falam para ele dos pecados dele e ele diz o seguinte: eu sei quem é o meu Redentor, eu sei que Ele vive, e eu sei que Ele vai me levantar em tempo oportuno, eu sei que Ele pode mudar a minha sorte, eu sei que Ele pode transformar, eu sei quem meu Deus é, eu estou vendo isso aqui, mas eu sei quem o meu Deus é. Sabe, gente, eu não sei a situação que você se encontra, não sei quais são os restos que você tem comido hoje, mas eu vim dizer uma coisa, lembra de quem teu pai é, lembra que ele tem uma aliança contigo, lembra que debaixo, não é debaixo de contrato que ele lidar com você, debaixo de contrato é a pequenez humana de não conseguir demonstrar amor suficiente em relação ao outro, e a gente precisa disso para conseguir saber se acertar. Agora, Deus comigo e com você trabalha debaixo de aliança, porque por mais que você seja infiel, Ele continua sendo fiel. Como diz a palavra de Deus, diz assim, bem-aventurado o homem o qual Deus não lhe imputa-lhe pecado. O salmista Davi dizendo que é eu e você. Eu quero dizer que Deus está aqui, querido, e não é para te condenar, mas é para te amar e conduzir você de volta ao caminho, de braços abertos, te receber como um filho. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação. Não há mais condenação àqueles que estão em Cristo Jesus.